eu sou a Ivana Moreira e esse é o Inspiradoras Cast, um papo entre mulheres muito inspiradoras para te mostrar que você pode dar uma guinada na sua vida e transformar tudo para muito melhor. E esse trechinho que a gente acaba de ouvir é da música Ninguém, essa delícia de música, que é do Fran, que é filho da Preta Gil e tem uma participação especial do Chico Chico, que é filho da Cássia Eller. Não tinha como dar ruim, né? Não tinha como dar ruim. E vocês sabem que aqui a música que a gente abre é escolhida pela convidada do dia. Essa é a música escolhida pela Cris Paz. Obrigada, querida, por estar Obrigada a aqui. você. E vocês vão ver ao longo desse papo que a Cris era uma convidada que eu estava ansiosa para chegar aqui, porque ela poderia ter sido a primeira. Ela é mais ou menos a origem desse programa aqui. A Cris é uma escritora de sucesso, com vários livros publicados sobre diferentes temas, para diferentes públicos, por diferentes editoras. Mas antes de ser essa escritora reconhecida, a Cris era uma publicitária já muito reconhecida, diretora de criação de uma grande agência, e que tudo mudou na vida dela por causa de uma história que aconteceu com ela e daí surgiu uma Cris nova. E a gente vai falar muito sobre isso hoje nesse papo. A Cris ficou conhecida quando ela se expôs, quando ela contou a história dela sobre viver uma grande perda, a maior dor do mundo, ao mesmo tempo que ela estava vivendo uma grande felicidade, a maior felicidade de todas. A Cris enterrou um marido junto, quase junto, do dia que ela pariu o filho dela. E isso mudou tudo, né, Cris? É. Eu queria que você mesmo contasse essa história, dessa Cris que passou por isso tudo, e o que aconteceu na sua vida. Na verdade, eu era uma publicitária, né, uma redatora publicitária, diretora de criação, trabalhava ali criando as campanhas, sempre tive uma relação com a escrita, né, e essa relação sempre existiu, mas eu já tinha tido algumas perdas importantes, que eu perdi meus pais muito cedo. Esse ano vai fazer 30 anos que minha mãe morreu, então quando eu tinha 24 anos eu perdi minha mãe, e 7 anos depois eu perdi meu pai. Eles morreram, né, eu tô com 54 anos hoje, minha mãe tinha 55 quando morreu. E aí, depois de viver isso, eu tive meu primeiro casamento, onde eu tive 2 abortos espontâneos, queria muito ter filho, e me separei. E aí, quando eu engravidei do Francisco, foi sem querer, eu estava muito apaixonada pelo meu namorado, que a gente já se considerava casado, nós tínhamos nos separados dos nossos casamentos. Eu tinha 36 anos, o Gui tinha 38. E quando eu tinha 7 meses de gravidez, o Francisco estava quase nascendo. Foi um filho que eu não encomendei, porque eu morria de medo já. Eu achava que eu não podia ser mãe. Foi por acaso e nos deixou muito felizes. E o Gui teve uma morte súbita na casa dele. A gente ainda não morava juntos. A gente gostava desse modelo de ficar juntos só no fim de semana ou uma vez durante a semana. E durante a semana ficar mais separado. E ele ia se mudar para minha casa. Esse era o combinado depois que o Francisco nascesse. E aí, quando eu estava com 7 meses, o Gui teve uma morte súbita em casa, depois de uma aula de squash, né? E quando eu vi, na verdade, eu descobri, eu tive um pressentimento, porque eu tentei ligar, falar com ele e não consegui. Então, essa notícia foi sendo construída na minha cabeça, né? Graças a Deus, eu acho que eu fui muito privilegiada pela maneira como eu fui construindo mesmo a notícia. Quando eu vi, eu lembro de ter pensado assim, quanto tempo vai demorar para eu morrer também, de tanto que doía. E aí eu pensei, eu não posso morrer, eu tenho um filho, né? Então o Francisco começou salvando a minha vida antes mesmo de nascer. E ele começou me dando uma razão para eu continuar, né? Que foi muito difícil no começo, mas realmente quando ele nasceu, eu posso dizer que eu estava vivendo uma grande tristeza e comecei a viver uma grande alegria, porque eu fiquei completamente apaixonada por ele. E ele passou a ser ali a razão mesmo, né? O Gui morreu quantas semanas antes do parto? Ele morreu 8 semanas, mais ou menos, né? Acho que sim, 8 ou 9 semanas. Ele morreu no dia 17 de janeiro de 2007 e o Francisco nasceu no dia 21 de março. Então, foram 2 meses completos, né? E
Mas quando você voltou para casa com aquele bebezinho pelo qual você estava apaixonada, você estava num misto de sentimentos ali, numa mistura, que era vivendo um grande luto por um É. lado e aquela alegria da maternidade. E também, assim, era uma mistura de sentimentos que eu precisava dar um jeito de separar isso, porque senão as coisas iam se confundir muito. Eu ficava muito preocupada com o fato do Francisco ter praticamente a mesma idade da falta do Gui, né? Como é que eu vou lidar com isso? Mas só que é engraçado, porque eu acho que eu fui privilegiada, não sei, eu acho que o fato de ter acontecido a morte do Gui antes me fez. Eu fiquei um período assim, sem alma, né? Vagando ali. Cheguei a pensar, nossa, eu queria ter um filho, mas não sozinha. Cheguei a pensar muito, cheguei a repudiar a ideia da gravidez em alguns momentos, assim. Depois eu falei, não. Aí eu lembro que uma amiga minha falou comigo assim, não tem problema, você me dá ele. Né? Ela falou isso comigo, né? E aí, quando o Francisco nasceu, eu lembro que ela falou assim, então, posso buscar o menino? Eu falei, não, pensei melhor, né? Eu acho que eu quero criar E eu ele. acho que o humor sempre me ajudou muito nessa presença de espírito também. E eu acho que quando eu olhei para o Francisco, foi tão... Eu fiquei tão apaixonada por ele. E ele tinha um significado tão grande, não só como um filho, mas também como trazendo a vida do Gui de volta, assim, de alguma forma, né? O Gui morreu, mas ficou o fruto dele. Então, era muito mágico, assim, até um pouco romântico. Mas eu acho que durante muito tempo, apesar de eu ter sido uma mãe muito presente, muito apaixonada, eu sabia o que era ser mãe ali, tinha uma tristeza que eu me colocava muito no lugar de vítima em alguns momentos, né? E aí, quando eu voltei de licença maternidade, o Francisco tinha 4 meses, então tinha 6 meses que o Gui tinha morrido, eu voltei e na agência eu encontrei os amigos do Gui, né? Porque eu conheci o Gui na agência. E aí eu encontrei os meus amigos e amigos do Gui. Foi um dia muito emocionante. Quando eu olhei, era um dia que fazia 6 meses que o Gui tinha morrido. Foi exatamente o dia que eu voltei de licença. E aí, quando eu olhei para aquela data, eu falei, eu preciso escrever sobre isso. E achei que eu fosse escrever uma carta ou uma carta para os amigos, um texto. Mas quando eu comecei a escrever, uma figura de linguagem me veio à mente, que foi escrever uma carta para o Francisco, como se fosse uma figura de linguagem. E ali surgiu quase que uma porta, se desenhou assim. Eu entendi que eu tinha alguma coisa na minha mão, porque eu não podia apresentar o Francisco para o Gui, mas eu poderia apresentar o Gui para o Francisco. Enquanto as lembranças eram frescas. Porque o fato de eu ter perdido os meus pais me ensinou que a gente vai se distanciando das lembranças por uma questão de sobrevivência. Né? Então, eu falei, eu vou escrever uma carta. Escrevi essa primeira carta para o Francisco e falei, vou criar um blog chamado Para Francisco. Por que um blog? Né? Porque eu queria falar com o Francisco, não era com mais ninguém, mas não era. Eu queria falar para o mundo, eu queria gritar a minha dor, eu queria sair da solidão do luto, né? E aí eu comecei a escrever e esse blog ele foi chegando em muitas pessoas que nunca tinham me visto. Eu achava que seria uma coisa que ia chegar nas pessoas conhecidas. E pelo contrário, as pessoas conhecidas muitas vezes nem estavam dando conta, porque também estavam sofrendo. E aí o fato de ter feito um blog me fez assumir aquele compromisso. Então, não era um papel, um caderno que eu abria e poderia ter fechado entre uma fralda e outra, né? Não, eu não fechei esse caderno, porque era muito bom ver as pessoas conversando comigo sobre esse luto e sobre as suas dores também. Experiências também, né? E assim, esse blog foi crescendo e te tornando conhecida de muito mais pessoas. Mas tem um detalhe que foi o outro blog, né? Que a minha história é difícil de contar. Ela não faz um blog só, ela faz 2, mas conta disso. Então, guardem, tinha o Para Francisco, um blog onde você estava escrevendo sobre o pai do Francisco para o Francisco, para que ele conhecesse, quando ele crescesse, esse pai. E eu escrevia também sobre os meus dias, eu escrevia sobre o que eu estava sentindo, sobre o meu amor desmedido por ele. Eu escrevia sobre os meus pais, sobre as minhas avós, que eram figuras muito importantes que tinham morrido também tinha pouco tempo. E aí, eu tenho uma ligação com a moda muito forte. Eu sempre fui uma louca do consumo durante muito tempo. E quando eu perdi a minha mãe, eu até acho que isso aumentou muito. Foi um processo até meio doentio. Então, eu sempre tive muita roupa no armário. E eu acho que quando a gente tem filho, a gente se reconhece de novo depois que o filho nasce. Como é que ficou o meu corpo? Deixa eu botar, até pôr a mão na barriga depois que o filho nasce. Ainda tem uma barriga aqui, né? E aí, eu acho que eu comecei a olhar para as minhas roupas de um jeito diferente, porque eu não estava mais consumindo daquela forma, mas eu olhava para as minhas roupas e falava, olha, agora eu vou usar essa calça por cima e esse vestido por cima dessa calça. Comecei a fazer muitas sobreposições, assim. E um dia eu cheguei na agência com uma roupa que eu achei muito legal, que é melhor a gente não mostrar uma foto, porque ela não era muito legal, é uma roupa muito estranha.
Mas eu achei muito legal a sobreposição e falei, não, agora eu já sei criar um blog, já sei fazer blog, vou criar um outro blog chamado Com Que Roupa, só que esse nome já existia. E aí eu criei o Hoje Vou Assim, Hoje Vou Assim. Mas não era uma vontade de falar sobre moda. Era uma vontade de mostrar todo dia a roupa que eu tinha escolhido, como eu tinha me colorido para aquele dia, e no dia seguinte mostrar de novo, eu não punha legenda nem nada. Então, mandei para os amigos, né? Gente, eu agora tenho um outro blog. Eu falo que se na época tivesse um grupo de WhatsApp, provavelmente alguém ia falar, um telefone de um psiquiatra, por favor, Por porque essa favor. mulher é louca, né? Num blog ela chora e no outro ela tá posando de De modelo. modelo. Né? E o meu blog, na verdade, não existia o Look do Dia no Brasil, né? Aquele era o primeiro blog. E eu não tinha muita noção de que era um blog de moda. E aí eu lembro que a Luísa Barcelos, dona da marca, Luísa Barcelos, era cliente da agência e a gente já tinha um relacionamento. Ela falou, Cris, eu tô adorando as suas roupas, coloca legenda, né? Das marcas Das peças, e tal. das coisas Depois que eu você comecei estava até a usando. ganhar alguns sapatos dela e tal. E aí foi muito louco, porque os dois blogs se espalharam pelo Brasil. E eu lembro que eu fui entrevistada pela revista Gloss. A Gloss me ligou para saber do blog, porque estava fazendo muito barulho, o blog de O Hoje Vou Assim. E aí eu falei, tá, eu preciso te contar a história que vem antes, porque se eu não te contar do Para Francisco, Você não vai entender porque assim, talvez fique muito incompleta a história. E aí, essas duas histórias faziam talvez um paradoxo interessante também para as pessoas chegarem até mim. E eu era uma pessoa que fazia um look do dia, mas um look do dia muito real, muito verdadeiro, de uma mulher factível, né? De uma mulher que estava sofrendo um luto, que estava vivendo um luto. Então, isso foi um boom, assim, né? Então, isso começou a crescer. E aí, em 2009, eu fui chamada para escrever em revistas. E aí eu comecei a escrever não para publicidade, eu comecei a escrever porque o Para Francisco estava me mostrando um lado literário meu, que eu jamais tinha imaginado. E aí comecei a escrever em revistas. Aí depois eu ganhei uma coluna na Band, quando Vou você foi para dar lá. uma parte agora disso. Acho que vocês já perceberam, assim, esses dois blogs acabaram virando dois livros que são um sucesso. O Para Francisco, que é um livro lindo, que teve edição especial já, né, que foi seu primeiro livro. E o Hoje Foi Assim, de uma certa forma... Moda intuitiva, ele é o Sem início dúvida. do Moda Intuitiva, que é um grande best-seller da Cris. Por isso que eu disse que ela tem livros sobre diferentes assuntos para diferentes públicos, por diferentes editores, porque ela colocou aí esse talento dela da comunicação a partir desses blogs. Eu conheci a Cris em 2010, há um pouquinho depois nesse processo, e conheci mais por causa do Hoje Vou Assim, porque eu sempre fui uma pessoa zero ligada em moda, e eu fiquei muito impressionada como alguém conseguia tocar e se conectar com uma pessoa que não curtia moda, porque ela fazia de um jeito muito intuitivo, e era muito legal. Então, a gente se conheceu nessa época. Mas o que mais me chamou nesse período, quando a gente se conheceu... nós duas somos de Belo Horizonte, tá, gente? A gente morava na mesma cidade em 2010, por isso esse relacionamento. O que mais me tocou foi o que isso permitiu de guinada, inclusive profissional, naquele momento. Porque você acabou pedindo demissão da agência para investir numa carreira autoral que estava começando ali de escritora, colunista, blogueira, palestrante, para se jogar numa outra história. E eu já tive o prazer de assistir várias palestras da Cris, e eu adoro quando você diz que, além de tudo, o Francisco ele pariu em você uma empreendedora. Como é que foi isso, dessa história, dessa vivência tão pessoal e de tantas dores, né, de tantos sentimentos, nasceu uma mulher completamente diferente àquela altura? Eu acho que primeiro que eu sempre tive muita facilidade de compartilhar minhas dores. Isso não foi um problema, porque muitas pessoas perguntam como é que você lidou com isso, como é que você expôs a sua história. Eu nunca pensei nisso, assim, isso é muito meu. Eu exponho a minha história, eu sou um pouco fora da curva nesse sentido. Não sei se é bom ou ruim, enfim. E aí, eu acho que, primeiro, a questão de ser empreendedora, eu demorei demais para me ver como empreendedora. E, de fato, existia ali uma visão empreendedora. E meu pai tinha me ensinado que eu tinha que ter um salário. Então, na vida era assim, eu tinha que ter um salário. Jamais passou pela minha cabeça ser empreendedora. Eu achava que eu não tinha a menor possibilidade disso. E justamente quando eu tinha um filho, não tinha patrimônio, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha marido...
que eu me tornei empreendedora, né? Ou seja, quando meu custo fixo era mais alto ainda do que eu só me cuidar. Mas eu acho que, realmente, assim, toda mãe deve se identificar com o que eu falo que filhos costumam parir grandes empreendedoras, porque o filho é um grande empreendimento, né? Então, assim... Para a vida toda. Para a vida toda. Então, a partir do momento que você tem um filho, você está ligada a ele, você tem que estar bem para cuidar dele, para ser o porto seguro desse filho, né? Eu acho que tem um pouco isso. E aí, nada te para mais. E, de repente, quando eu me vi tendo que dar conta, porque eu acho que os 2 blogs, eles foram muito importantes para que eu ficasse bem. E para que eu soubesse onde colocar cada sentimento. Então, a alegria estava no Hoje Vou Assim, a tristeza e a saudade estavam no Para Francisco, mas eu só conseguia colocar a alegria no Hoje Vou Assim, porque a tristeza e a saudade estavam bem expressas. Então, eu consegui ser uma boa mãe, porque eu expressava bem o meu luto. E eu acho que esse aprendizado foi muito grande. Eu sempre fui muito ligada ao autoconhecimento. Eu sou uma pessoa muito voltada para isso. E comecei a minha história com as palavras, antes de eu ir para a comunicação, vem de um diário que eu fazia aos 13 anos de idade, porque eu não me sentia ouvida dentro de casa, eu sou a 5ª filha. Então, assim, eu era a 5ª e última filha, muito mimada, e ninguém queria me ouvir. Então, acho que o diário foi a forma de eu me expressar e descobrir uma forma de existir no mundo. Talvez escrever tenha me feito também estar no mundo de uma maneira mais suave e menos estridente, sabe? Eu acho que a minha voz da escrita me ajudou a estar no mundo de uma maneira legal, melhor, né? E aí, quando eu estava vivendo uma grande dor de luto, né? Eu acho que a escrita também permitiu que eu tivesse uma relação mais delicada com esse luto, e não uma relação amarga. Eu acho que a escrita sempre me ajudou a me relacionar com as minhas dores de uma maneira mais suave e mais poética, talvez, né? Então, eu descobri que tinha ali uma possibilidade, porque o Hoje Vou Assim, ele começou a ser monetizado, ele começou a mostrar o potencial dele como monetização, porque às vezes eu ganhava muita roupa, e eu usava uma peça de roupa, a roupa esgotava. Vendia. Porque o blog, ele tinha 8.000 acessos diários, eram pessoas que digitavam o endereço www.hojevouassim.blogspot.com, né? Então, tinha e as pessoas falavam, cadê o look de hoje? Porque... Aí eu recebia mensagens do tipo, Cris, eu tô muito melhor com a minha autoestima, eu tô usando bolsa amarela, eu cortei o cabelo, meu marido tá me achando mais bonita. Então, tinha um empoderamento de outras mulheres, e mal sabiam elas que elas estavam me ajudando muito a me levantar, né? E aí eu falei, eu acho que dá para fazer isso. Mas quando eu fui comunicar que eu ia sair da agência, eu lembro que eu falei com a Carla Madeira, e eu morri de medo do que ela ia me falar. Ela falou, Cris, demorou, né? Tipo, já estava muito desenhado que eu ia sair. Ainda é uma montanha russa a vida de empreendedora, porque quem né? empreende sabe, né, que é isso mesmo. Assim, a gente brinca de manhã, você tem certeza que vai ficar rica, de tarde acontece o pepino, você acha que vai ficar pobre, vai quebrar. Mas que é se jogar e acreditar naquilo, né? Mas deixar uma carreira de sucesso, de realização, como você tinha, para todas as pessoas que fizeram isso, não é fácil também, Não, né? Porque tem uma cobrança dos outros, tem uma cobrança da gente para fazer esse caminho. Eu morri de medo. Eu lembro que eu conversei com meu irmão mais velho, assim, meio que no papel do meu pai, né? E ele super me deu força. Eu acho que foi uma virada muito tranquila em algum aspecto, assim. Eu fui com medo, mas fui tranquila, fui feliz. E eu estava muito cansada da publicidade também, né? E a verdade é que surgiram várias profissões depois da sua decisão. Porque você virou até modelo. A Cris estrelou campanhas, com essa história da moda, estrelou campanha de shopping, né? Você realmente virou uma outra coisa, muito além do seu trabalho anterior. A história, de alguma forma, me conduzia a isso, né? Porque ninguém me contratou como modelo, porque ela é bonita. Não é isso, é porque tinha uma história por trás. Mas acho que também tem um charme, tem uma coisa, Não, uma e você presença. fotografa super bem. Eu fotografo bem, e eu me garanto. Mas eu acho que também tem uma coisa que é a coragem de eu me contratar, né? Eu falo que eu fui uma modelo que eu me contratei, eu me fotografei, eu me botei na capa da revista, que era eu mesma, né? Então, é justamente um reflexo de como eu acho que quando eu era pequena, eu não era muito assim, não me sentia bonita, não me sentia aceita, não era aquela menina que fazia sucesso com os coleguinhas, não era, né? E eu acho que o fato de eu ter
me apoderado do meu jeito de ser, cortei o cabelo e me identifiquei com esse cabelo, construí essa identidade, acho que eu me tornei livre muito rapidamente. Eu sou uma mulher relativamente livre, até o ponto em que uma mulher pode ser livre no mundo machista que a gente vive. Claro. Mas, assim, eu acho que eu acabo empoderando muitas mulheres, né? Eu não gosto muito desse verbo empoderar, mas ele é, né, na época que eu comecei não existia esse verbo. Mas eu acho que eu acabo fazendo com que as mulheres olhem e falem, nossa, é possível, né? Acho que sim, e que você fez isso em diferentes momentos, porque hoje o Francisco está com 16? 17. E as histórias foram mudando, né? Das coisas que você compartilhava do Fran pequeno e o Fran agora. Mas você passou a falar de outras pautas. Sim. Então, etarismo é uma pauta que você levantou a bandeira. E quantas mulheres, quando você parou de pintar o cabelo? E quantas mulheres foram para as redes falar da mesma coisa? Dessa ditadura de pintar o cabelo, e como isso era cruel, como é que a gente podia ter a escolha de querer pintar ou não. Então, você tem sido uma porta-voz aí de muitas causas femininas, né? Todas as que me tocam, né? Todas as que fazem parte da minha vida. Eu acho que para mim é fácil, ou pelo menos é um território confortável falar sobre coisas que eu vivo, né? Eu acho mais difícil falar sobre coisas que eu não vivo. Adoro ouvir histórias de outras pessoas, mas eu falo muito na primeira pessoa. Nem sei se é literatura. Eu acho que a literatura, a alta literatura, ela não me vê assim com um olhar de, ela é uma ótima escritora. Eu não sei se ela me vê. Eu acho que eu escrevo muito bem. Acho que eu estou feliz com o que eu escrevo. Eu não quero fazer curso de escrita, eu não quero fazer uma residência de escrita, escrever um romance. Isso não é uma coisa que eu tenho vontade. Eu gosto de escrever na primeira pessoa. Eu sou tão honesta que eu não consigo fazer um personagem como se ele fosse eu. Todo mundo ia perceber que era eu. Porque é de você mesmo que você está falando. É que eu acho que eu tenho autoridade para falar sobre mim. Sim. E aí, recentemente, eu entendi que eu falo sobre mim, mas eu posso estar falando sobre você. Esse é o lance da minha escrita, né? Eu acho que é Ela isso traduz. que você foi no ponto, é que quando você está falando de você, na verdade, você está falando de sentimentos que são humanos. São humanos e universais. Universais e que tocam outras pessoas. Então, você se sente nesse lugar. Quando eu digo aqui dos seus livros, de diferentes temas, e eu gosto de todos eles, mas eu vou te falar, por exemplo, de um que me toca muito, de um modo muito especial, que é Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo, e me toca muito pela sua capacidade de dizer, eu fui para o fundo do poço. Aliás, eu volto para o fundo do poço várias vezes, e quando você fala de você e dos seus fundos de poço, você está falando sobre os meus também. Sim. E aí eu vou aproveitar hoje, já que esse podcast sou eu que estou conduzindo, para te perguntar uma coisa que nunca tive chance. Por que você decidiu escrever esse livro? E qual foi a experiência e essas mensagens? Como é que tem sido o retorno dos leitores sobre isso? Eu acho que o Fundo do Poço, é engraçado que o título me foi soprado por uma pessoa, uma espécie de vidente, assim. Ela falou, você deveria escrever sobre o fundo do poço. E eu falei, nossa, tem tudo a ver, né? Ela falou, você deveria falar sobre isso. Mas eu já estava há muito tempo querendo fazer um livro, né? Que a gente chama de livro de autoajuda, mas no começo era muito engraçado, porque quando eu estava escrevendo o livro, eu falava assim, eu estou fazendo um livro de autoajuda. Oi? Estou escrevendo um livro de autoajuda. Eu não tinha coragem, né? Eu ficava num conflito com aquilo, porque aquilo ia me colocar num lugar muito criticado. E eu acho que é um livro de autoajuda. E eu acho que existe autoajuda boa e existe autoajuda que não é boa. Como em tudo na vida. Exatamente, né? Eu acho que é autoajuda no sentido de desenvolvimento pessoal, que pode ser visto com muito preconceito, mas eu acho que eu sempre busquei livros que me falassem, que me explicassem um pouco, ou que livros de filosofia, livros de psicologia, e isso desde cedo. Eu sempre tentei achar nos livros as dores que eu sentia, né? E eu precisei escrever também para falar das minhas dores, e aí as minhas dores encontraram pessoas, né? As pessoas se encontraram nas minhas dores. E eu acho que o Fundo do Poço, ele é um passeio sobre a minha história, e para dizer assim, olha, o que eu aprendi aceitando que a dor faz parte da vida? O que eu aprendi lidando com a dor? Porque ele não é um livro sobre sair do fundo do poço, sobre como sair. Ele é um livro sobre como viver enquanto você está lá. Porque é muito difícil sair do fundo do poço no seu tempo. Você vai sair no tempo da vida, né? Que é um tempo particular.
Então, é engraçado porque depois que eu lancei o livro, me veio uma metáfora que eu acho mais correta, assim. Eu acho que o fundo do poço, ele não é um poço, ele é um túnel. Você precisa entrar nele para sair dele, né? E você sai diferente, porque você vivencia coisas ali dentro que vão te permitir olhar melhor para você. Não é uma apologia da dor, mas eu acho que é um livro que pleiteia um espaço para a dor nesse mundo da competitividade, da performance, da comparação, né? Porque a gente não vê ninguém... e essa frase ela é muito repertoriada nas redes e ela nunca está com os créditos, né? Que tem uma frase que roda as redes que é isso, o fundo do poço é o lugar mais visitado do mundo, mas ninguém tira foto lá, né? Então, ninguém posta nas redes sociais. Essa frase é minha, mas ela roda aí como se ela fosse do Einstein, mas ela é minha mesmo. Mas independente disso, não é nem porque nem acho a frase genial, assim. Mas eu acho que a gente tem que parar de dizer, mas o fundo do poço tem uma mola. Tá, tem uma mola, lá você acha a mola. Mas antes de achar a mola, o que ele vai encontrar de você? O que ele vai revelar de você? E é fato, assim, não fosse o fundo do poço, as minhas visitas ao fundo do poço, não fossem essas visitas, eu não estaria aqui conversando com você. Talvez eu estivesse ainda nas agências, insatisfeita, cansada, sem perspectiva, e eu descobri muitas potencialidades em mim no meio da dor, né? Então, assim, eu acho que a maternidade, ela me salvou, ela me revelou como uma mãe que eu não me imaginava capaz de ser, não que eu seja uma mãe extraordinária, mas eu achava que eu não podia nem ser mãe, eu achava que eu não tinha menor talento para a maternidade. E a maternidade a maternidade solo, me colocou diante de forças minhas que eu não imaginava ter, né? Então, realmente, isso é uma transformação, né? Eu acho que no livro você fala muito sobre o processo, assim, que essa coisa de estar no fundo do poço, que é tão dolorosa quando você está ali vivendo aquela coisa, mas tudo que você vai aprendendo, porque as ferramentas para sair dali, você mesma que vai encontrando. Exatamente, né? Você mesmo vai forjar essas ferramentas, né? E tem outra coisa também, quando você está no fundo do poço, você não está sofrendo algo, não é uma tortura. Existe possibilidade, e a vida me mostrou isso, de viver uma grande alegria enquanto você está no fundo do poço. Eu acredito nisso, né? Então, assim, eu olhava para o Francisco. Gente, eu estava muito feliz por ser mãe do Francisco. Eu tinha tentado muito ser mãe e não tinha conseguido. Eu olhava para ele, um menino, sabe, com saúde, se desenvolvendo. Não tem jeito de ficar triste olhando para ele, né? Mas eu tinha uma grande dor dentro de mim, que foi sendo trabalhada com o tempo, que hoje eu acho que não dói mais, porque já tem 17 anos, eu já refiz minha vida, já me casei inúmeras vezes, né? Esse é outro capítulo. Então, já experimentou essa dor de outro jeito. Mas assim, é isso. E a vida, a gente precisa parar de enxergar a vida assim. Tá tudo bem? Tá. Porque primeiro que a pergunta é assim, tudo bem? Não. Não. Provavelmente não tá tudo bem. É impossível estar tudo bem. Mas tudo bem não estar tudo bem, porque não vai estar tudo bem. Isso é uma visão idealista, né? Mas o que eu vejo no seu trabalho hoje, eu acho que é esse início dessa dicotomia ali, né, do que era feliz e o que era dor, é que você traz nas suas palestras essa coisa. Você conta a sua história, que é triste, que não tem como as pessoas não se emocionarem, mas você dá risada no meio. Tem coisas engraçadas, você brinca dessa modelo que... Mas eu não tenho o estereótipo da modelo. E, eu fui posar aos 40. Que é da vida, né, Cris? A gente aprender a lidar com essa história dos altos e baixos da vida. A não se levar tão a sério, né? Que eu acho que é uma coisa... E, de fato, assim, o humor me salvou e continua me salvando. E ele me salvou no dia que o Gui morreu, no dia seguinte, assim. Eu fazia piadas inacreditáveis, porque o humor, ele tem esse mecanismo, né? Ele é um mecanismo divino que vem com a gente. A gente tem essa possibilidade de rir da nossa própria tragédia, porque quando a gente ri da nossa própria tragédia, a gente se distancia dela e a gente sai do lugar da autocomiseração. Então, assim... É muito poderoso esse poder. É muito poderoso o que a gente já tem dentro de nós, né? Tem que saber rir, gente. Que seja divertido no caminho, mesmo. Ontem eu estava aqui com meu namorado, a gente está com o gatinho dele na clínica veterinária, já tem um tempão, tá com problema neurológico, assim, tá punk o negócio. Mas tem hora que a gente tem que rir, porque senão fica muito difícil, né? E, ao final das contas, assim, todo mundo veio para essa experiência aqui na vida
todo mundo está caminhando para o mesmo lugar, que é um dia não existir mais. E a gente tem que tomar essas realidades com um pouco mais de suavidade, porque senão fica tudo muito dramático, né? Fazer esse processo de chegar até esse dia ser mais leve, né? É. Olhando para essa história, assim, para essa mulher que aos 36 anos passou pelo que você passou e tudo que você mudou na sua vida. Aliás, quase salta uma parte muito importante, gente. A gente está aqui contando de todos os livros da Cris Paz, mas se vocês forem procurar os livros da Cris Paz, vocês não vão encontrar. Até porque a Cris Paz não escreveu nenhum livro até agora. Porque, na verdade, a Cris usava, até bem pouco tempo atrás, até 2022, 2022, Cris Guerra. Vocês viram que ela mudou um monte de coisas na vida, inclusive o próprio nome. E queria, inclusive, ter essa chance de você contar o que foi isso. Por que você... Porque do ponto de vista de comunicação, assim, uma consultora de comunicação te dizendo, eu não recomendaria. Uma pessoa que já tinha vários livros best-sellers assinados como Cris Guerra, milhares de seguidores nas redes sociais. Um dia resolve, Cris Guerra não é mais Cris Guerra, Cris Guerra é agora Cris Paz. O que foi isso? Por que você tomou essa decisão? E o que isso significa nesse seu momento de vida de agora? Inclusive eu queria fazer um apelo, porque esse nome tem que pegar, sabe? Porque, na verdade, assim, o Jorge Ben, quando mudou para Jorge Benjor, todo mundo entendeu, gente. Pegou, sabe? Agora, em compensação, a Baby Consuelo mudou para Baby do Brasil, não assimilou, o pessoal não assimilou. A Sandra de Sá mudou para... Era Sandra Sá, mudou para Sandra de Sá, disse que agora ela mudou para Sandra Sá de novo, não sei. Não sei se é fake news, enfim. Bom, eu jamais pensei nisso, né? Mas eu sou uma pessoa muito mística. Eu acredito no imponderável. Eu acho que na minha vida, o tempo todo, assim, eu sou uma pessoa que tem muita fé. E eu sou mística também. Eu acredito em várias linguagens do há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E aí, na psicanálise, eu faço psicanálise há muito tempo, a gente entendeu que o Guerra, né? Eu nunca tinha parado para pensar. Eu sempre achei lindo o nome Cris Guerra. Meu nome é Cristiana de Souza Guerra, meu nome de batismo. Poxa, Guerra, é lindo esse nome. Mas eu nunca tinha parado para pensar no peso que ele tinha. E as pessoas falavam muito que eu era guerreira. E eu brincava que eu falava que eu queria mudar meu nome para Cris Cansada de Guerra, porque eu não queria mais tão guerrear, né? Ninguém quer ficar na guerra o tempo todo. Aliás, eu não queria ficar na guerra nunca, mas enfim. E aí, essa coisa da guerreira, eu acho que eu vejo outras mulheres falando, as mulheres estão cansadas de serem chamadas de guerreira. E comecei a pensar no significado desse nome. E também cheguei a uma conclusão que eu estava muito acostumada a fazer do limão uma limonada, né? Mando limão, eu faço uma limonada, faço uma torta de limão, faço uma caipirinha. E aí eu falei, vou fechar essa fábrica de limão. Chega, eu não posso fazer a minha vida só em cima dos reveses. Eu quero que a minha vida seja feita também em cima das alegrias. Eu tive muitos relacionamentos difíceis, né? E comecei a pensar no que isso dizia para mim mesma, no que isso dizia para o mundo. E aí, eu resolvi que eu ia fazer numerologia para ver o meu nome. E aí, eu nunca fazia, esquecia, deixava o tempo passar, até que uma numeróloga chegou na minha vida, que é a Ananda Perê. A Ananda é mulher do Cris, que trabalhou com você, que era jornalista lá da Veja. A Nanda também é viúva, eu falo que a Nanda é do Clube das Viúvas. Eu tenho 3 amigas viúvas, é o Clube das Viúvas, cada uma com seu motivo, assim. E a Nanda se tornou minha amiga através de uma outra amiga, que nem era tão amiga assim, e eu fiquei muito amiga da Nanda. Só que a Claudinha falou assim, eu falei, Claudinha, adorei conhecer a Nanda. Quando eu lancei o Fundo do Poço, a Nanda foi no lançamento junto com a Claudinha. E eu falei, nossa, adorei a Nanda. A Claudinha falou, ela é uma ótima numeróloga. A Nanda tinha acabado de começar a carreira de numeróloga. Eu falei, pronto, já achei a numeróloga. Falei, Nanda, eu queria que você fizesse a numerologia do meu nome. Ela pensou, que encrenca foi essa que essa mulher resolveu me dar? Porque se eu falo para ela mudar de nome, ela tem um nome repertoriado, né? Sim. Ela fugiu de mim há alguns meses, até o dia que eu mandei uma mensagem para ela. Falei, Nanda, você não entendeu. Se você falar que eu preciso mudar de nome, eu vou mudar de nome. De feito, ela fez o estudo. Tinha alguns bloqueios, de acordo com a numerologia cabalística, que é uma numerologia específica. E aí ela falou, eu acho que você deveria mudar. A minha sugestão é que você use o seu sobrenome do meio, o Souza. Mas aí a gente vai colocar um acento, que aí vai ficar equilibrado, o número do acento é Cris Souza. Eu falei, não, Cris Guerra para Cris Souza, não vai rolar. Não. E aí, eu namorava na época, meu ex-namorado, que... Inclusive, era uma relação que já estava meio acabando, assim. Eu contei para ele, ele falou, por que você não coloca Cris Paz?
E eu dei uma risada no minuto seguinte, assim. Aí eu falei, mas isso é bom. Aí mandei pra Nanda. Nanda, pensei em colocar a Cris Paz, em inventar um nome. Ela falou, vou fazer o estudo numerológico. Aí ela fez o estudo e falou, olha, lindo, mas para ficar sem nenhum bloqueio, você tem que colocar uma crase. E essa crase, ela muda. Quando eu fizer 62 anos, ela vira acento. E eu sou uma pessoa muito obediente, entendeu? Porque não é só eu acredito no imponderável e o imponderável acredita em mim. você, né? não tenho dúvida. Aí fui, beleza. Falei, então tá. Esperei mais alguns dias, conversei com a Nanda e tal. E aí ela fez também o estudo do nome todo. Que aí foi uma outra história. Eu comuniquei nas minhas redes, muita gente não entendeu nada, mas fiquei, olha, gente, aconteceu isso e tal. E eu tenho uma frase que é o seguinte: muita gente não acredita, né? Muita gente é cética. Então eu falo que é o seguinte: para quem não acredita, nenhuma explicação é suficiente. Para quem acredita, nenhuma explicação é necessária. Então, Tá ok, tudo certo. você me respeita porque eu resolvi mudar o meu nome. É o meu nome, não é o seu. Não estou mudando o seu nome. Mas é muito difícil, as pessoas têm muita dificuldade de aceitar o seu nome. E aí foi muito engraçado que um dia eu encontrei com você falou, mas Cris, tem vários recorrências no Google. Você nunca pensou nisso? E aí eu falei, Ivana, não pensei. Sabe por quê? Aí eu lembro que eu até escrevi um texto sobre isso, citando esse fato, que eu acho que um dia o chão ruiu sobre os meus pés. Então, eu acho que eu perdi o medo de mudar. Isso é uma coisa que a vida me ensinou. E o mais engraçado é que depois que eu fiz a mudança, uma lei foi mudada no Brasil, que era uma lei que, para você mudar de nome, quando você muda de sexo, por exemplo, você tinha que mover um processo na justiça. E essa lei foi facilitada. Então, você pode fazer isso no cartório. Eu fui, pesquisei no cartório, eu fui a segunda pessoa do meu cartório que fez. Quando eu fui ao cartório pesquisar, o Uber que me buscou era uma menina que é despachante. Eu expliquei a situação para ela, ela fez a mudança do meu processo, então eu acrescentei o Paz no meu nome. Então, depois de um tempo, eu me apropriei do Paz. Eu, de fato, sou Cris Paz. Então, meu nome era Cristiana de Souza Guerra e hoje eu sou Cristiana de Paz de Souza Guerra. Você não tem noção o tanto que eu chorei quando esse nome veio. E ficou pronto a certidão no dia 19 de agosto. Meu aniversário é dia 15. E dia 19 de agosto é dia da numeróloga. Então, estava eu e minha numeróloga chorando. E hoje eu tenho 2 aniversários. Por isso que a minha próxima palestra inédita vai se chamar Certidão de Renascimento. E aí, eu queria saber desse renascimento. Nesses 2 anos que você virou uma Cris de paz, como é que tem sido? Olha, muitas rupturas aconteceram. Muitas mudanças aconteceram. Eu estou vivendo um período de muitas mudanças. Meu relacionamento acabou. E um ano depois, exatamente um ano depois que eu tinha mudado meu nome, eu conheci o Marcelo, que é meu namorado hoje há 1 ano e 5 meses. E eu conheci de um jeito inacreditável, porque foi através do Instagram. Ele era amigo da Paty Pontalti. A Paty Pontalti, não sei porquê, um dia apareceu na minha timeline. Eu conheço ela da época da moda. Eu falei, Paty, você tá com cabelo branco e eu acabei de pintar meu cabelo de volta. Vamos fazer uma live sobre cabelo? Eu tava super apertada. Por que eu fui fazer aquela live com a Paty? Fizemos a live, o Marcelo me conheceu. Ele era amigo virtual da Paty. Ele falou, nossa, adorei a Cris e tal. A Paty falou, Marcelo, vocês têm tudo a ver. E ele, tímido e tal. Aí ele ficou me acompanhando e um dia eu fiz um vídeo, ele comentou nesse vídeo, ele mandou um comentário pra mim, falando assim, eu me identifiquei com esse vídeo, aí eu achei ele gato, e aí eu pedi... E aí eu falei, eu vou te mandar um texto. Enfim, a gente ficou 47 dias conversando, e tem 1 ano e meio que a gente tá junto, e é uma relação super tranquila, muito diferente de várias outras que eu já tive, né? Esse é só um exemplo, acho que tem muita coisa mudando também. Do que foi com essa mudança. E a minha própria, a forma de eu olhar para a minha vida de empreendedora teve muitos, porque eu acho que eu ainda era uma empreendedora muito amadora em muitos aspectos também. Muito só pegada na guerra. Olhando para essa história toda, se eu tiver que deixar um recado para os ouvintes da Nova Brasil FM, assim, o que é a lição que você tirou desses anos todos, desde que você fez a guinada na sua vida? Eu acho que a lição é que a gente tem dentro de nós a força e que a gente muitas vezes não sabe que tem, porque a gente não precisou acionar essa força. Eu acredito muito nisso. Mas isso não significa que você não precisa pedir ajuda. Saber pedir ajuda foi uma das coisas que eu aprendi também com a minha jornada. E eu acho que saber pedir ajuda é uma espécie de força. Aprender a pedir ajuda é uma força adquirida. Então, não é assim, você pode conquistar tudo. A vida é cheia de desafios. Assim como o fato de eu ter vivido muitas dores, não significa que as coisas que vêm pela frente não me fazem doer. Outro dia eu até estava pensando em escrever sobre isso.
Eu tenho 54 anos, fazer 50 anos também foi um baque, né? Eu vivo muitos baques, a gente vai vivendo coisas. E não dói menos, dói até mais. Mas a gente aprende que a gente é capaz de lidar com essas dores. A gente se conhece melhor para entender que a força está dentro de nós. Essa força que é muito única e que, quando eu me senti muito sozinha, mais sozinha do que nunca na minha vida, que foi quando o Gui morreu, eu entendi que eu tinha a mim. Às vezes a gente esquece que a gente tem a gente mesmo, sabe? Para a gente ir fechando, eu queria pedir de novo, daqui a pouquinho, um trechinho da música que você escolheu e queria que você me contasse por que você escolheu essa música. Em outros momentos, vocês já perceberam que a gente já esteve juntas em entrevista, em palco, trocando, ou você escolheu outras músicas que tinham a ver com maternidade, com outros momentos. Por que Fran? Por que o Fran? Por que ninguém? Quando eu conheci essa música, eu não sabia quem estava tocando e ela me pegou profundamente. E aí, quando eu olhei, ela estava sendo feita por dois Franciscos, né? O Fran, filho da Preta Gil, e o Chico Chico, filho da Cássia Eller. E eu fui a um show do Chico Chico, fiquei muito apaixonada por ele, mas foi depois já. E quando ele toca, eu fico impressionada, assim. Só que eu acho que essa música fala exatamente dessa coisa da gente encontrar a força dentro, assim. Moro em mim, né? Resido em mim, sou meu lar. Eu acho que é um pouco isso. E aí, para corroborar isso, eu e Marcelo, quando a gente começou a se falar, a gente começou a trocar música. E quando eu mandei essa música para ele, a gente tem uma playlist de músicas que a gente trocava que é enorme, assim. E foi uma das primeiras músicas que eu mandei para ele. Quando eu mandei, ele fez uma leitura de mim que foi inacreditável, assim. Você acha que é uma leitura desse momento, dessa Cris, que agora é uma Cris da paz? Sim. Eu não digo que a paz, assim, ela tá totalmente dominada, principalmente num mundo como esse, né? Mas eu acho que quando a gente coloca ela como meta, faz muita diferença, né? Mas eu acho que sim. Acho que eu tô enfrentando batalhas finais aí. Existe uma perspectiva muito melhor, sem dúvida. E eu acho que o Marcelo enxergou essa mulher, assim. Então, essa música, ela vem num momento muito... E é engraçado porque eu quase esqueci dela. E ela estava tão no inconsciente que aí, na hora que eu falei... Só depois, quando você falou a música e me mandou a música, eu nem atinei, tipo, que era Fran do Francisco, seu filho também. Exatamente. Né? E não foi por isso, mas assim, foi quase que uma confirmação, né? De como as coisas vêm, como o acaso é uma coisa tão especial na sua vida, né? Demais. Eu confio nos sinais da vida. Vamos ouvir mais um pedacinho. É que às vezes o tempo para, né? É tão lindo isso, né? É muito lindo. Gente, eu comecei dizendo que a Cris poderia ser a minha primeira convidada no Inspiradoras Cast, então não tem como fechar isso sem dizer. Eu sou profundamente admiradora da sua capacidade de rir de você mesma. E me identifico muito com isso. Acho que é isso que é a mensagem que a gente precisa deixar. A vida de ninguém é fácil, a vida de ninguém é simples. A gente tem recebido aqui histórias que a gente fica baqueada de como você conseguiu superar isso. Para quem está ouvindo a gente, que está naquele momento, que você quer outra vida e não sabe como reconstruir. Mas eu acho que uma das coisas que ajudam é quando a gente ri dessa miséria humana. Você faz isso lindamente. Obrigada, amor. E você sabe que a minha admiração é mútua, né? Que você é muito importante na minha trajetória. E de um encontro do acaso, eu conheci por causa de uma amiga de moda, escutei uma coisa e tantas vezes a gente se cruzou. Queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Por me inspirar desde 2010, por inspirar tantas mulheres, para usar o seu talento para escrever, para tocar as pessoas com seus livros, para usar o seu humor para tocar as pessoas nas suas palestras, porque todas as vezes que eu te vi falando num palco, foi sempre mexendo com os sentimentos das pessoas e fazendo as pessoas tirarem essa capacidade de superação. Assim, é muito especial para mim você estar aqui. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Você sabe que eu tenho muito para te agradecer sempre.
E eu desejo que você não deixe que o tempo esconda, que ele se esconda e que você permita que ele corra até botar tudo no lugar de novo. Do mesmo jeito que tá voltando pro lugar pra Cris. Até a próxima, gente. Obrigada. Oferecimento Eduz, a plataforma para quem quer vender e ensinar online.